A gestão de conflitos no meio da família. Bem, a família é a primeira instituição criada por Deus e é a instituição que o diabo mais ataca desde o princípio, isso desde o Éden. O diabo sempre trabalhou contra a família, porque a família é a expressão do amor e da unidade de Deus. A família é um lugar de muita felicidade, de muita alegria, de muita paz, mas também é um lugar de muitos dissabores. Muitas famílias se dissolvem, muitas famílias vivem em grandes tensões. E quando não se consegue administrar, gerir os conflitos, muitos acabam em problemas. Até os laços cortam-se por causa da falta do diálogo. Então, este tema, a gestão de conflitos familiares, tem como proposta trazer até você alguma ideia, mediante as Sagradas Escrituras, de como os conflitos familiares devem ser geridos. Agora, a primeira pergunta que eu quero aqui fazer e responder é: o que gera conflitos no meio da família? Bem, esta pergunta ela tem uma vasta gama de opções e de respostas, porém eu não serei exaustivo, não conseguirei falar de todos os fatores que trazem conflitos no meio da família. Cada família é uma família e eu acredito que na sua família você já teve, ou então tem, ou terás conflitos. Não existe família que não tenha conflito. Esta família talvez é aquela que viveremos na Nova Jerusalém. Essa sim nunca terá conflitos, porque todos estaremos em plena glória, em plena santificação. Mas nessas famílias terrenas não há como escapar. Mas a diferença está em como cada família gere os seus conflitos. Agora, o que gera conflitos no meio da família? Bem, primeiro eu quero destacar aqui a desobediência à palavra de Deus como sendo o primeiro fator que traz conflitos no meio da família. Vamos olhar também na família de Abraão. Gênesis capítulo 16, do versículo 4 ao versículo 6. Eu só vou ler aqui o versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Bem, essa história aqui retrata sobre a Agar, a escrava, não é? A serva de Sarai, que era uma egípcia, mas ela foi dada a Abraão por mulher para que pudesse dar filho a Abraão e também para Sarai. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência, mas houve uma demora, e esta demora semeou ansiedade na família de Abraão. E Sarai, sua mulher, teve uma ideia excepcional, segundo ela, de que talvez colocando uma terceira pessoa assim conseguiriam antecipar aquela promessa que Deus havia dado. Mas isso foi uma desobediência, porque não foi assim que Deus os instruiu. O filho não viria de uma escrava, o filho viria deles. Então isto gerou conflito no meio da família, porque depois a Agar começou a zombar-se da sua senhora, e a sua senhora começou a sentir-se inferiorizada na sua própria casa, e isto gera conflito entre Sarai e Abraão, porque Sarai vai tirar satisfação com Abraão, de que se Agar está a fazer o que está a fazer, é porque Abraão está a permitir isso. Então Abraão, para resolver o problema, diz para Sarai: ali está, ela é tua, faça com ela o que você bem entender. Mas o conflito já estava semeado. Então, quando se desobedece a palavra de Deus na família, com certeza absoluta os conflitos vão surgir. Aqui são apenas exemplos, mas na sua casa, na sua família, é bom reparar em que vocês estão a desobedecer a Deus. Se os filhos, ou se é esposa, ou se é marido, isso traz ou gera conflitos no meio da família. O outro fator que também traz conflitos ou gera conflitos no meio da família é a questão da aceitação e da rejeição. Nós sabemos muito bem que o ser humano, ele não está habituado a assimilar a rejeição. O homem gosta, o homem ama a aceitação. Onde o homem
é aceito, ele se sente muito bem, mas quando a rejeição existe, ele se sente mal. Isso nós vemos já nos filhos do primeiro casal, Adão e Eva. E nós estamos aqui a falar especificamente de Caim e Abel. Os dois levaram suas ofertas diante de Deus, mas o texto é muito claro de que os dois sabiam que tipo de oferta ou como esta oferta devia ser entregue, porque Deus no versículo 4 ao 7, se eu não estiver em erro, do capítulo 4 de Gênesis, ele diz para Caim: se fizesses o certo, não te seria aceito. Então Caim sabia o que devia ser feito, mas os dois levam ofertas diante de Deus e Deus rejeita a oferta de Caim e ele aceita a oferta de Abel. Isto gera conflito, gera tensão entre os irmãos, mas essa tensão na verdade não teve uma reciprocidade, era apenas uma tensão do lado de Caim, porque Caim é que foi rejeitado. Ele acabou levando seu irmão para bem distante e lá o matou por causa da rejeição que ele sentiu da parte de Deus. Então cuidado na sua casa, cuidado na sua família e cuidado contigo mesmo. Se talvez esteja a te sentir rejeitado ou rejeitada, cuidado, porque este sentimento é perigoso. Isso gera conflito no meio da família. Agora, a terceira ou o terceiro fator que eu coloco aqui são as mentiras e traições no meio da família. Este é um grande problema que gera muitos conflitos no seio da família. Mentiras e traições. Nós temos um texto clássico para isto, que é Gênesis capítulo 27, não é? Se você quer conhecer mais essa história, te convido a ler. Trata sobre a família de Isaac e Rebeca, não é? Eles tiveram 2 filhos e quando já Isaac estava velho, ele queria preparar, não é, o mais velho, que era o sucessor, para que pudesse o abençoar como era ou como mandava a tradição. Só que no processo desta conversa, a Rebeca, ela escuta de que Isaac estava prestes a abençoar Esaú, mas Rebeca não queria isso. Rebeca queria que a bênção passasse para Jacó. É verdade que teologicamente, na onisciência, na soberania, nós encontramos um encaixe isso, mas com certeza Rebeca, Isaac, Jacó, todos eles não entendiam isso naquele momento. Mas o plano que Rebeca vai desenhar aqui é um plano baseado em mentiras e traições. Eu te convido para que vá ler, não é? Porque Rebeca chega a convencer Jacó para que leve cabritos, cozinhe, para que leve cabritos e traga para que ela cozinhe, e que ela levou pelos, não é? Ou a pele de cabrito, vestiu a Jacó para que pudesse parecer com a pelagem do seu filho Esaú. Tudo isso na base de mentira. E quando Jacó vai diante do seu pai, o seu pai, ele desconfia, e Jacó mesmo assim reitera que era Esaú, mesmo com a voz de Jacó, não é? E isso tudo acaba gerando uma grande bagunça no meio desta família. E se você for a ver Gênesis capítulo 27, versículo 41, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Percebeu? Mentiras e traições semeiam conflitos graves no meio da família. Esaú aqui passou a ter um desejo de matar o seu próprio irmão, e ele só estava à espera da morte do seu pai para que ele tivesse uma carta branca para poder fazer a sua vingança. Agora, para terminar, eu quero também trazer aqui o último fator, o último desta pequena lista que eu fiz, é o favoritismo na família. Existem famílias que não percebem o quão perigoso é o favoritismo. O favoritismo pode parecer algo menos nocivo, mas é muito grave, porque semeia um sentimento de inveja, e a inveja leva para o ódio, e o ódio é exatamente o campo propício para o conflito. Então, nós temos a história de Jacó e seus filhos. Isso está no Gênesis capítulo 37, não conseguiremos ler aqui por conta do nosso tempo, mas ali a Bíblia retrata a história de Jacó e seus filhos. Mas a Bíblia diz que Jacó amava muito a José.
José. Até lhe fez uma túnica de muitas cores. Mas isto, o que parecia apenas um amor normal de pai para filho, semeou inveja e semeou conflito entre José e seus irmãos, ao ponto de desejarem o matar, graças a um irmão mais novo que teve a ideia de que não, melhor não matar, elaboraram um outro plano. E este plano passava por vender José para os ismaelitas, vender José para ser escravo, e sendo escravo acabou parando no Egito. E tudo isso, na verdade, estava sendo orquestrado por Deus, mas eles não sabiam. O que está aqui a valer é a intenção que eles tinham, era de matar. O que eles queriam, na verdade, era apenas ver o seu irmão morto, mas que o sangue do seu irmão não estivesse em suas mãos. Essas são algumas causas, alguns fatores que fazem com que na família os conflitos possam gerar-se, os conflitos possam nascer. Agora, como gerir esses conflitos no meio da família?